Olá, eu sou o pastor Valdir Veiga E eu sou o presbítero Edson Boaventura. e este é o programa Mistérios e Curiosidades da Bíblia. E aí, presbítero Edson? Hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante. Será que o dilúvio aconteceu realmente? E aí? Será que existiu aí a Arca de Noé? O que a Bíblia fala a respeito disso? E para quem não acredita na Bíblia? Então, será que existiu, não existiu? Isso é mistério ou é curiosidade? Eu acho que é curiosidade e é mistério. Vamos descobrir? Né? Vamos descobrir. Bom, primeira coisa que a gente sempre faz é ir pro texto bíblico, tá? Mas Mas eu queria falar um negócio antes. Tem uns camaradas aí da arqueologia, né? Que eles estão falando assim, né? Que tem aquela arca, né? Que Noé, né? E a gente vê aí nas histórias, né? Nos filmes de televisão e tal. Mas a arca parecia um barco. Só Sim. que tem alguns arqueólogos que estão falando que descobriram num museu lá na Inglaterra umas tabuinhas de argila Tá. que tem inscrições cuneiformes, que é daquela civilização sumeriana, mesopotâmica, e essas tabuinhas têm 4.000 anos, ou seja, 4.000 anos antes de Cristo. E sabe o que fala lá, pelo que eles traduziram? Que a arca era redonda. A arca de Noé era redonda. Mas será que é a mesma arca que está aí nos filmes de televisão? Ou será que é outra coisa? Então, antes de esclarecermos se houve ou não um dilúvio, Vamos para a Bíblia? vamos para a Bíblia, mas analisando o texto bíblico e as dimensões da arca, sua largura, seu comprimento e sua altura, não é a mesma dos sumerianos. Porque o dos sumerianos eles falam que tinha 75 metros de diâmetro. Isso. E tinha uma altura de 6 metros. A arca tem outras dimensões e pelo comprimento e largura, tudo indica que ela era retangular. Ela não era quadrada, muito menos redonda, ela era retangular e era bem comprida. Então, provavelmente não é A mesma história. Não é a mesma história, não é a mesma arca. Né? Mas vamos voltar para o Mas dilúvio? vamos para a Bíblia, que a Vamos Bíblia lá. pelo menos nos dá um pouco mais de respaldo, né? Gênesis, capítulo de número 7, versículo 12 a seguir, diz assim: E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Ou seja, entraram ao todo 8 pessoas na arca. Ok? Seguindo aqui. Seres humanos. Seres humanos. Eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne. Então entrava de 2 em De 2, dois em de dois. várias espécies. De várias espécies, mas sempre macho e fêmea, né? Sempre o casal. Como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Aqui já tem uma curiosidade. Quem fechou a porta da arca não foi Noé, foi Deus. Já começa aqui, né? E durou o dilúvio, seguindo o texto, 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. Aqui diz que a inundação a inundação foi muito foi forte. tão grande que todos os montes que existiam ali foram cobertos. Então, Tá, mas teve um momento em que a água começou a baixar. teve. E aí a Arca de Noé ela pousou num determinado lugar. Pousou. Ela parou. Isso. E foi num cume de uma dessas montanhas? Foi. A Bíblia fala qual montanha que foi Fala. essa? Porque ó, tem um astronauta
antigo norte-americano que ele ficou tão interessado com essa história que ele começou a pesquisar. E diz aí que ele andou muito naquela região da Turquia, Sim. ali procurando esse lugar. E parece que ele encontrou um determinado local, uma montanha, onde teria restos de uma embarcação. Inclusive tem foto. Tem foto satélite dessa pesquisa, formação. dá um Google que você vai encontrar. Na internet tem bastante coisa, bastante fotografia. Então, é o mesmo monte que ele estava pesquisando? A Bíblia fala alguma coisa? Fala. O monte que ele estava pesquisando é o David Allen Deal. Isso. Esse monte em que ele encontrou as formações rochosas no formato ali de um barco grande e gigantesco, Isso, a base desse barco, né, grande ali é ali próximo ao Monte Ararat, que ele estava pesquisando. E aí a gente vai para a Bíblia. Por quê? A Bíblia ela fala o nome do monte? Fala. Vou ler já o texto. Por que a gente está trazendo fatos históricos aqui importantes? Porque, claro, nós que somos cristãos, nós temos facilidade em crer naquilo que está escrito na Bíblia. Sim. Então, nós, por si só, já cremos que o dilúvio houve. Ocorreu. Mas nós estamos trazendo aqui alguns elementos, algumas curiosidades históricas também, arqueológicas, para comprovar que a Bíblia ela é real. Nós cremos, independente da comprovação arqueológica, mas é importante a gente compartilhar com vocês. Mas é bom cruzar dados científicos, arqueológicos, com o que fala a Bíblia. Vamos ver o que diz? Vamos lá. Gênesis capítulo 8. Eu não vou ler todo o texto, mas o título é As Águas do Dilúvio Diminuem. É quando parou de chover e a água começou a baixar. E tem um detalhe, hein? Nunca antes na Terra tinha chovido. Nunca. Foi a primeira vez. Não há nenhum registro bíblico. Nada. Então, fala apenas de orvalho. Orvalho. Então não era uma chuva assim torrencial para virar um dilúvio, né? Exatamente. Tá, mas o que diz a Bíblia? Olha aqui, ó. Versículo 4 do capítulo 8 de Gênesis. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Então a Bíblia já registra o Monte Ararat como o lugar onde ela parou. Acredita. Exatamente. E alguns fatos históricos que a gente traz para você, um deles é que lá na região da Turquia, que a gente já falou, David Allen Deal fez uma descoberta arqueológica nos anos 90. Se você pesquisar descoberta arqueológica David Allen Deal, você vai ver lá fotos. E isso virou assim febre no noticiário lá na década dos anos 90, né, do século passado. Alguns antigos escritos também foram achados que contam essa mesma história, compatível com a história que está escrita na Bíblia. Evidências nos pergaminhos encontrados no Mar Morto, sim, que são os escritos mais antigos encontrados por volta do ano... né? Qumran. Isso. Naquelas cavernas de Qumran foram encontrados escritos datados ali por volta do ano 200 depois de Cristo. São os escritos mais antigos já encontrados na Bíblia. E não só isso, eu estou me lembrando aqui, naquela região tem um achado arqueológico que eles chamam de Göbekli Tepe. Sim. E em Göbekli Tepe foram encontrados restos de uma civilização bem antiga ali, e lá tem algumas pedras onde estão desenhados, esculpidos, alguns animais que não são típicos daquela região. Sim. Então, tudo indica ali, os historiadores acreditam que a arca deve ter pousado realmente naquela região, e os primeiros povoadores ali, que ficaram naquela região, que foi Noé, a família de Noé, fizeram esses desenhos para relembrar aqueles animais, sim, que estavam dentro da arca. Sim, inclusive, segundo historiadores, foi realmente nessa região onde Noé e sua família repovoou a terra depois do dilúvio, que exterminou todos os seres viventes, exceto Noé e sua família e os animais que entraram na arca. E tinha mais gente na Terra? Isso é um negócio para outro programa que a gente vai falar. Será que tinha mais gente ou só era a família de Noé? Vai ficar para um próximo programa. Se você quiser, tiver curiosidade, deixe aí os comentários, peça, porque num próximo programa a gente trata sobre esse assunto. Isso aí. É bem interessante. Você gostou desse programa? Se você gostou,
clica aí no joinha. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe os seus comentários aí e até o próximo programa Mistérios e Curiosidades da Bíblia.